Nós estamos chegando quase no final daquilo que a gente se propôs a estar trazendo aqui para a igreja, no culto da família, hoje, dia 1º de maio. Se você pode compartilhar a palavra, porque durante algumas semanas, né, eu e a Ana, a gente vem preparando o material daquilo que a gente passou e de alguma forma, em alguns aspectos ainda passa, nesse muro invisível do casamento. Nós falamos de comunicação, quanto é difícil, né, comunicação, os papéis, falamos de perdão, falamos da expectativa do casamento, falamos do primeiro filho, falamos o último culto, nós falamos propriamente dito do muro, né? E hoje nós vamos falar de mordomia. E nós vamos dividir aqui, nós dividimos o assunto mordomia em duas partes. A primeira hoje, né? E a segunda e última parte no culto do mês que vem. Eu sei, nós acabamos de ver na teologia esse assunto. O senhor já fez a teologia. Inclusive nós vamos ler um salmo, amados, que faz muito tempo que você não lê. Eu tenho certeza que faz muito tempo que você não lê, que é o Salmo 24. Você leu agora? Então, amados, você vê que desde a abertura, né, Deus vai... E eu aprendi que quando Deus vai repetindo, a palavra tem que prestar atenção. Então eu convido você no Salmo 24, eu vou ler do verso 1 ao verso 5, para a gente ter a palavra é viva, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor bênção e justiça, e a justiça do Deus da sua salvação. Pai, obrigado, Deus. Mais do que entender, que a gente possa praticar essa palavra. Eu oro para isso, Deus, que esse culto não seja mais um culto, não. Que a gente saia daqui edificados pela sua palavra e movidos pelo Espírito Santo. Nos dê paz, em nome de Jesus. Amém. O que nós lemos aqui, o que já foi dito, é que tudo pertence a Deus. Tudo. Por inteiro. E quando a palavra de Deus diz que criou, Ele fez do nada, não é? Ele fez do nada. Ele pegou, né? Vou criar a terra redonda, vai ter água, enfim. Então é por isso que Ele é o quê? Que Ele é o soberano, é o Senhor de tudo. E Ele criou tudo, né? E a gente tem alguma dificuldade de entender nisso, porque Ele é o dono de tudo. E quando você lê esse salmo, nos versos 1 e 2 fala de quê? Ele fala da mordomia, de que tudo pertence ao Senhor. Só que de repente, no verso 3, o salmista parece que desconecta, né? Você já percebeu isso? Que o verso 3, ele já não fala mais de mordomia, ele já não fala mais de que Deus é dono de tudo. Ele liga dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no lugar santo?
parece que é desconexo, né? Pô, o salmista está falando, né, de mordomia, de que tudo pertence a Deus, aí de repente ele fala, quem vai subir? Quem vai subir? Aquele que entendeu o quê? Que tudo é de Deus. E você vai vendo, você vai lendo, Deus ele vai te revelando aquilo que Ele vai te revelando, né? Qual é o entendimento? Eu já li esse texto tantas vezes, né? E aí eu fui entendendo que eu só consigo subir no lugar santo se eu entregar tudo para quem? Para Ele. Porque quando você está subindo, é difícil você subir com alguma coisa nas costas ou carregando, né? Porque quem sobe, sobe e faz o quê? Um esforço. Tem um esforço para subir. Tem um esforço para chegar onde? No lugar santo. Porque quanto mais eu subo para chegar no lugar santo, mais eu me esforço. E menos eu tenho o quê? Que carregar o quê? Pesos. E um desses pesos é o que foi dito na abertura, o que foi dito no dízimo e oferta, e o que Deus está falando agora para nós. É entregar o quê? Que tudo é dele. Quando eu entendo isso, eu jogo tudo para Ele. Aí eu começo o quê? A subir. Sem o quê? Sem peso. Bonito isso, né? E aí o verso 4, meio que vem complementando. Quem vai subir? Aquele que entendeu que Deus é o dono de tudo, que vai subir sem força, sem peso, e que é limpo de mãos, puro de coração e não entrega a sua alma ao quê? A falsidade. Está certo ou não? Por que ele é limpo de mãos? Porque ele já entregou tudo para Deus. Por que ele é puro de coração? Porque ele entende que Deus cuida da vida dele. E que ele, quanto mais sobe, mais ele deixa a hipocrisia de lado. Senhor, eu estou te entregando, porque eu estou entendendo que eu estou te entregando. Eu não estou sendo o quê? Falso. E não estou subindo com a intenção de te enganar. Eu realmente estou subindo sem peso. E a palavra vai limpando, né, as nossas mãos e o nosso coração. E mediante tudo isso, o verso 5 meio que complementa. Esse receberá do Senhor bênção e justiça do Deus da sua salvação. Então, o que parece que está desconecto, está o quê? Muito conectado. Então, essa mordomia que foi dito aqui, desde a abertura, pelos dízimos, é que há uma dificuldade muito grande de eu e você entender, é que nós administramos o quê? Os bens de Deus. A última coisa que a gente pensa, e eu não sou diferente de você, é que tudo que eu tenho é de Deus. O que é meu, é meu. O que é meu, é meu. E a gente vai ficando mais maduro, vai entendendo mais a palavra. E quando eu estava meditando na palavra, eu lembrei do meu pai. Faleceu agora. Eu lembrei da minha mãe. Quando nós morávamos lá onde eu morei até casar, nós mudamos naquela casa em 1969. E era um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura, só tinha luz. Só, não tinha mais nada. A casa que nós fomos não tinha nada, né? Não tinha porta, não tinha. E malemar nós fizemos um poço lá, que quem afundou o poço foi os vizinhos lá, né? A minha avó mesmo abriu muito poço, né? Porque lá em Santo André. Então a gente chegou na casa em 1969, eu com 5, 6 anos, aí a gente viu, né? E a gente viu o esforço da minha mãe para melhorar a casa.
Meu pai trabalhava, ele morava lá na Zona Leste, nós morávamos lá na Zona Leste, perto de Ipiranga, perto de São Caetano. E meu pai trabalhava em São Bernardo. Para chegar de São Bernardo, de onde eu trabalhava, você tinha que ir até São Caetano, depois pegar um ônibus, sabe? Era muito longe. E o meu pai trabalhava de segunda, sexta, sábado. Então a gente acompanhou todo o esforço do meu pai, né? Então praticamente todo o dinheiro que sobrava, o meu pai fazia o quê? Investia na casa, melhorava. A minha casa foi feita de estuque, lembra de estuque? Aquilo quando chovia, rapaz, aquilo... Enfim, e foi aquela luta, né? Aquela luta, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E graças a Deus o meu pai foi ganhando e foi... Só que eu me lembro que a minha mãe, né, a Ana pode falar melhor, que conviveu muito com ela dava muita importância para cá, mas é muita. Então ela não saía, ela não comprava uma roupa boa, entendeu? Ela raramente viajava, raramente. Então, eu me lembro dos meus pais investindo onde? Na casa. E aí a gente vai crescendo, né, vai conhecendo um pouco, eu comecei a trabalhar, eu falei, mãe, a casa já está boa, não está bom. Não, que precisa fazer isso, que precisa subir, eu falei, tá bom. Mas ela, que era ela, e o meu pai, eles sempre tiveram esse apego, né, E aí a minha mãe morreu. Morreu. Eu morando aqui, a minha irmã morando aqui, e o meu pai ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo. E ele resolveu o quê? Vender a casa. Nesse meio a minha avó já tinha falecido, a casa que eu fui criado, lá na Moca, que quando ela faleceu, a primeira coisa que os filhos fizeram foi o quê? Foi vender. Aí depois de um tempo demoliram a casa, fizeram 2 sobrados lá na Moca. E hoje quando eu passo com saudade, né? Eu vejo, né, onde eu fiz a minha infância lá na casa da minha avó, da Moca, mesmo na casa dos meus pais. E eu quando vou na casa da Bênção, que é a minha sogra, invariavelmente eu passo na rua, porque é perto, né? Eu vejo aquela casa, sabe, me dá uma saudade, né? Pô, eu vivi aqui, cara. Meus amigos, né? O pessoal que eu vivi. Né? E quando eu leio esse texto me remete a isso. Não era deles, nunca foi. Então hoje, a gente se preocupa com tanta coisa. A gente se esforça para ter tanta coisa que não é nossa. Não é nosso. Então, daqui a um tempo, quando eu for para a glória, a casa que eu e a Ana moramos hoje, ela vai mudar, entendeu? Giovanni está em Minas. A Laurinha que ela, né, passa numa medicina, o que vai acontecer? Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado, né, com tanta coisa. É importante viver bem? Claro que é. É importante ter uma casa boa? É claro. É importante reformar? Claro que é. A minha mesmo está precisando de uma pintura, de uma reforma. Está descascando os negócios lá. Mas nós vamos fazer logo, logo. Mas o que Deus, Ele fala muito comigo, principalmente depois que o meu pai morreu, principalmente, é que seja mais suave, né? A gente se preocupa com tanta coisa, né? Que vai ficar aí. Né? A gente se priva, às vezes, de sair, de comer uma pizza, de viajar, né? Para fazer isso, fazer aquilo. Então, na verdade, o que eu acredito que o Espírito Santo está dizendo para nós é justamente isso. Né? Para a gente ter o quê? Para a gente ter um equilíbrio nas nossas vidas. E a primeira mordomia que nós, inclusive, estudamos, né, na teologia, a
A primeira mordomia é que Deus nos dá o quê? Corpo, alma e espírito. E nós somos negligentes com o corpo. Eu sempre fui, irmão. Eu sempre bebi muito, sempre comi muito. Né? Sempre fui negligente, mesmo sabendo que eu tinha pressão alta. Eu nunca liguei, até que veio a conta. A conta veio com infarto. E eu era pastor. Tinha consciência? Tinha. Então eu cuidei bem do meu corpo? Não. E se eu não cuidei bem do meu corpo, a minha alma também, ela foi movida a quê? A uma depressão muito forte. Né? Porque quando uma parte do corpo, alma e espírito está desequilibrada, a outra também vai desequilibrar. Então eu desequilibrei meu corpo, desequilibrei a minha alma, que é a sede das minhas emoções e dos meus pensamentos. E Deus foi tão bondoso comigo que Ele o quê? Que Ele sarou o meu espírito. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque meu corpo e minha alma estavam destruídos. Então, a gente começa a entender o quanto é importante a mordomia do quê? Do corpo, da alma e do espírito. E nós, pelo menos eu, ainda continuo negligente em alguns aspectos do meu corpo. Eu faço algumas coisas, alguns excessos que eu não posso fazer. E isso impacta na alma, no espírito, enfim. Então, quando a gente fala que tudo é do Senhor e que nós devemos ser mordomos do corpo, alma e espírito, a gente precisa ter esse entendimento, que muitas vezes, infelizmente, nós não temos. E você quer ver um segundo entendimento que a gente desenvolveu? Que é o tempo. Quando, por favor, Efésios 5. Quando nós vamos para Efésios 5, e quando a gente lê esses dois versos, são versos também que vêm de encontro a algumas dificuldades que eu tive e que pratiquei. Quando nós vamos para Efésios capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu estarei lendo o verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Falamos de sabedoria no início do culto. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O que ele está falando aqui para Efésios? Que nós temos que aproveitar bem o quê? O tempo. E o que é aproveitar bem o tempo? É equilibrar o quê? Todas as áreas que nós gastamos o quê? Tempo. E eu principalmente, durante muitos anos, eu fui muito negligente. Porque o meu tempo eu gastava onde? Na empresa. Eu só tinha tempo para a empresa. Chegou uma época que eu não sabia quando era sábado, domingo. Lembra disso? Eu não sabia, porque eu entrei numa rotina. E tem algumas coisas que vêm à mente, né? Eu morava numa chácara. Né? Tinha uma estrutura boa, né? Só que eu não aproveitava. Aproveitei muito pouco. Por quê? Porque eu estava... Né? Então eu brincava muito pouco com o Giovanni. Brincava muito pouco. Eu me arrependo hoje? Me arrependo em alguns aspectos. Então, Deus, Ele quer que eu e você sejamos o quê? Equilibrados. E eu louvo a Deus porque minha filha está aqui, eu louvo a Deus porque o Gabriel está aqui, né? Que serão pais e mães.
para que a gente tenha o quê? Esse equilíbrio. Equilíbrio. Equilibrar a família, equilibrar trabalho, equilibrar o quê? A parte social, equilibrar Deus. Porque Deus fica lá para o fundo. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. E eu fui assim. Eu estou falando não do que eu fui. E eu fui assim. Me dedicava no trabalho, sim ou não? Era 7 horas, estava fazendo reunião de produção, todo dia. Eu chegava 15 para 7. Trabalhava até meio-dia, 1 hora, às vezes não dava tempo de comer, pedia um lanche. Chegava em casa tarde, daquele jeito, né? Pensando no que você ia fazer no outro dia. Então, em nome de Jesus, hoje eu aprendi algumas coisas, mas eu preciso ainda aprender, para que a gente tenha realmente o quê? Esse equilíbrio. E por último, o que eu quero falar hoje, que para mim também é uma grande dificuldade, para mim e para a Ana, é o planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Então a gente ainda é muito displicente, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente começa a relacionar aqui. Primeiro, a gente precisa ter cuidado com a avareza. Tá certo? A gente não ser o quê? Obcecado em acumular. A gente precisa tomar cuidado, às vezes, de falar, olha, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Eu não vou gastar nisso, mas eu vou gastar naquilo. Só que isso é importante. Aquilo não é. E outra coisa importante, não é? É não esbanjar. Entendeu, não? Quer dizer, você não pode ser avarento, você não pode ser esbanjador, tá certo? E você tem que gastar naquilo que realmente você o quê? Você precisa. Dentro daquilo que você tem. E para você ver como isso é complicado, quando eu trabalhava lá na GE, lá na MAB, eu tinha um salário muito bom. Só que o que entrava, saía. O que entrava, saía, mas saía assim de... E eu não lembro o que aconteceu. A Ana sempre teve a conta dela, né, porque sempre foi psicóloga, sempre trabalhou e ganhou bem também, mas não dava. Não dava. E eu não sei o que aconteceu, a Ana pegou um empréstimo, lembra disso? Mas ela pegou. E não me falou. E a conta começou a chegar, mas eu como não sabia, eu nunca soube. Quem controlava o dinheiro sempre foi a Ana. Sempre foi ela. Eu não sabia quanto tinha, o que tinha. Lembra disso? Até hoje eu não sei. Quem controla é a Ana. Eu não aprendi ainda, mas eu aprendo qualquer dia. Aí o que aconteceu? A Ana, ela criou uma brecha para eu desconfiar dela. Porque ela estava fazendo uma coisa certa, não era grave, mas também não era certa. Só que eu não a culpo, por quê? Porque a gente tinha essa... E Deus começou a me colocar algumas coisas na cabeça. Puxa vida, Ana, o que está acontecendo? Você está me escondendo alguma coisa. Lembra disso? Não, não é nada. Deus está me incomodando. E ficamos, sei lá, uns 6 meses. Até o ponto que falou, você me conta, a nossa história termina aqui. E já era crente. Né? Congregava na Nazarena, a gente já era crente. Tá certo, filho? Eu falei, você me conta ou a nossa história termina aqui. Porque Deus está falando que tem alguma coisa errada. Eu falei, não, realmente tem. Aconteceu isso. Por que você não me falou?
A gente nunca teve planejamento, eu peguei, fiz, fui pagando. Então, isso gerou o que no meu casamento? Uma brecha. Então, quando a gente não é bom mordomo, a gente cria o que no nosso casamento? Brecha. É onde o diabo vem e começa o quê? A jogar a seta. Você está sem um escudo, você está vulnerável, porque nós somos o quê? Uma só carne. Então o que ela faz respinga em mim, e vice-versa, está certo ou não? Porque Deus nos enxerga um só. Então, esse aspecto de mordomia, tudo isso que nós estamos falando é para o casal. E é para família. Por isso que nós estamos no culto de família. Porque quando você entende, você vai passar para os filhos, está certo ou não? E Deus é tão bom com a gente, que o Giovanni e a Laura, eles saíram totalmente diferentes. A Laura tem uma responsabilidade com dinheiro espetacular, certo, filho? O Giovanni, então, ele tem uma planilha. O Giovanni, antes de dar o dízimo, você pode ver, ele dá lá para o dia 10. Por quê? Porque ele tem que planilhar. Ele planilha, entendeu ou não? Aí ele pega e vai pagando, e vai fazendo. Não faz muito tempo ele veio aqui, da última vez, né? Pô, Giovanni, vamos no restaurante e tal, não sei o quê, porque a gente sempre racha. Agora dá para rachar, né? Porque ele... Não vou não, preciso fazer conta. Então, amados, isso é importante, essa mordomia, de entender o quê? Que nós precisamos ser esses bons o quê? Administradores. E se nós não formos, nós criamos o quê? Brecha. E eu já criei brecha nas 3 áreas como eu estou falando. E aconteceram coisas graves comigo. Porque primeiro eu falei de corpo, alma e espírito. O que aconteceu? Eu infartei. Falamos do tempo. O que aconteceu? Quase que eu estouro a minha família. Falamos de quê? Dessa parte de financeira. Quase que o meu casamento se arrebentou. E é um ponto importante que eu ainda tenho que concretizar com a Ana. Né? Amém? Então hoje, amados, mais do que nós entendermos que tudo é do Senhor, nós precisamos praticar isso aí. E essa é uma área que arrebenta a família. Arrebenta o individual, arrebenta o relacionamento, arrebenta a família. Porque se tudo é do Senhor, e a gente não entende isso, eu não entendo. Se tudo é do Senhor, eu preciso ser o quê? Um bom administrador. Então, se eu não sou um bom administrador, eu estou dando brecha para quem? Para o diabo. E o diabo, ele vem o quê? Para matar, roubar e destruir. Ele não vem falar, pô, você não vai fazer o que Deus está falando. Ele não faz isso. Então essas áreas aqui, elas são extremamente importantes. Na família, no relacionamento familiar, no relacionamento de marido e mulher, no relacionamento individual. Amém? E a semana que vem eu vou falar de mais uma parte, né, da mordomia para a gente fechar, que é dízimos e ofertas. Então eu nesse culto da família, né, o que eu e a Ana a gente conversa, que a gente quer trazer a prática, né, o que aconteceu na nossa vida. Não é? Para que a gente tire, ou já tirou grande parte do tijolo que é o quê? Mordomia cristã. A gente já melhorou muito, mas precisamos melhorar ainda. Precisamos melhorar. Né?
Por quê? O diabo não brinca. Não brinca. Não brinca. Então, vamos abrir o último verso para orar? Vamos, para encerrar, Lucas 14, 28. Aí nós encerramos, amados. Lucas 14, 28, só para encerrar. E aí nós vamos começar a orar. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, engenheiros, você tem que, antes de fazer qualquer coisa, calcular o quê? O que você vai gastar. Percebe? Como a mordomia cristã, ela é um tema importante que arrebenta a família, que arrebenta o casamento, que arrebenta o relacionamento. Então, quantas e quantas vezes nós somos impulsionados a fazer um monte de coisa, sem antes o quê? Se assentar primeiro e calcular, eu posso fazer? Ou só eu me arrependei nisso? Só eu. Não, vamos fazer. Vamos chutar a bola, vamos ver onde ela cai. Mas é tudo mato, não, vamos chutar, eu quero chutar. Depois você fica, né? Lembra quando a gente era moleque? Tinha aqueles matagal, vamos chutar a bola, não, eu quero chutar. Depois ficava a vila inteira procurando a bola. Hã? Assim. Então é mais ou menos isso que Deus está falando. Antes de você chutar a bola, vê onde você vai. Calcula a velocidade, né? Para você depois achar. Amém? É um assunto importante, né? Amém? Graças a Deus.